Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Acompanhe o nosso canal, seja membro, o pessoal ajuda o canal. Aqui tem os diversos vídeos, onde dá para dar o like e os shorts também. Além disso, nós temos também aqui o Instagram. Onde é que está aqui? Vamos aqui, pronto. Clima.terra. Tem o grupo VIP, clicando aqui no grupo VIP, vai ter todas as informações, cadastro, forma de pagamento, como é que se faz a atualização, grupo do Brasil, grupo do Sul do Brasil, enfim, todas as informações necessárias estão aqui no grupo VIP. É só a pessoa vir aqui no Instagram, clima.terra, grupo VIP. E aqui os diversos rios que a gente atualiza ao longo da semana. E estamos aqui na situação do El Ninho Laninha. Aqui é o Nino 3 e 4, praticamente ele estava em laninha até fevereiro, começo de março, depois deu um pico, subiu, e de lá para cá, mais ou menos ali do dia 20, 18, 20 de março em diante, ele se mantém entre neutro frio, chegou a ficar neutro e caiu de novo, está com quase 0,3. Então está neutro frio o Nino 3 e 4. O Nino 1 e 2 também, deu um pico grande aqui em março, depois em abril, agora caiu, e se mantém em torno de zero, um pouco acima, um pouco abaixo, há várias semanas, desde 20 de abril para cá, já vai fazer praticamente quase um mês que ele está na fase neutra. E o Nino 3 também, ó, deu aquele pico aqui em começo de março, e já está aqui, ó, caiu, e agora está, né, o Nino 3 está negativo, ou seja, neutro frio, desde meados de abril, dia 18 de abril, até agora, também vai fazer praticamente um mês, está com quase 0,4. Aqui, como é que está o comportamento? Ó, na última semana ficou, na maior parte, com anomalia negativa, ou seja, deu uma queda nessa última semana. E aqui no Brasil, aquela mescla acima e abaixo do normal. Ele não se mantém com uma tendência de ver como é que vai ficar, se vai permanecer abaixo ou acima. Ele está toda hora mudando. O ideal é que ele ficasse, se definisse, né? Se ele ficar quente, tem um reflexo, se ele ficar frio, tem outro. Auge do inverno. Praticamente sem mudanças, ficou um pouquinho, ainda tem um pouquinho de calor aqui que vai ser em junho, depois fica completamente neutro. Não vai aparecer mais água fria aqui e está sumindo, entre aspas, a laninha aqui no Atlântico. Nessa situação do nosso auge do inverno, vai seguir mais ou menos o ritmo normal. Entradas de massas de ar frio com uma certa frequência, um ou outro período de calor, que pode acontecer um ou dois, seja em junho, julho, agosto, não importa, aquele ritmo normal do inverno. Isso aqui no sul. Entra uma frente fria, cai a temperatura de maneira forte 1, 2, 3 ou 4 dias, mais uns 3, 4 dias de temperatura normal, friozinho de manhã, calorzinho à tarde, uns 3, 2 a 4 dias de calor forte, que é o pré-frontal, e depois começa tudo de novo. Não acredito em nenhum período longo, tipo 10, 15, 20 dias, com ausência completa de frio. Pode às vezes ter algum período até de uma semana, 7 dias, 8 dias com calor, e depois vem um frio forte. Diferente do ano passado, retrasado, esse ano o frio chegou cedo, tivemos frio já forte em final de abril, já tivemos frio agora em maio. Muita gente pergunta, aqui em Criciúma está tórrido. Tórrido da onde? Criciúma já teve 4, 5 dias entre 7 e 10 graus em pleno mês de maio. Teve várias temperaturas entre 10 e 13 de mínima. As máximas é que estão um pouco acima do normal, mas nenhum dia quente Criciúma teve. Não teve nenhum 32, 34, que não é raro acontecer em maio. Ainda pode, até o final do mês, ainda pode. Eu acho que o pessoal pensa que a gente mora numa Sibéria, para achar que vai fazer 5 graus abaixo de zero a qualquer hora no mês de março, aqui em várias áreas do sul. O ano passado, até a data do dia 16, 17, tinha tido um ou 2 dias negativos aqui na região, no máximo 3 ou 4 dias negativos. Já tivemos 11 dias. Ano passado, a primeira quinzena de maio simplesmente não teve frio, nem em São Joaquim. Esse ano, toda a primeira quinzena está fazendo frio de noite. A média mínima em relação ao ano passado está 5, 6 graus mais baixa e normal, um pouquinho abaixo do normal. Então, o inverno, o frio chegou na época normal dele, um pouquinho mais cedo. Maio está seguindo o ritmo normal, não é um maio frio, mas é um maio mais dentro do padrão. Vamos ter agora a segunda quinzena, alguns dias de calor, como agora, e depois alguns dias com frio. Hora mais intenso, hora menos intenso, mas ainda tem bastante água para passar debaixo da ponte. Junho também está indicando um mês bem diferente do ano passado e retrasado, que praticamente não teve frio nenhum.
Esse ano vai ter frio em junho, vai ter um período bom para dormência, já está tendo, então vai ser um frio bom para a agricultura que precisa do frio, vai ser um frio bom para o setor do comércio. Esse ano está melhor. Eu atendo um que está em São Paulo, ele vendeu acolchoado melhor do que foi no passado. Outro que está ali no Rio Grande do Sul já vendeu mais roupas de frio em relação ao ano passado. Outro que a gente atende em Santa Catarina também, as vendas esse ano estão melhores que o ano passado e retrasado. Por quê? Porque está aparecendo o frio. Não é aquele frio de Sibéria, mas está aparecendo o frio. E na área central do país, a estação seca está entrando no ritmo normal dela. No Nordeste começou a chover aqui na costa leste, vai continuar. Então aqui entrou no período chuvoso, vai ter um período bom de chuva aqui, com alguns intervalos de veranico. No centro do país está no período seco, normal agora no inverno, reduz a chuva em parte da Amazônia, entradas de frio. Toda essa região aqui do Brasil fica sujeito a geada, agora em junho, julho e agosto. Talvez 1, 2 ou 3 massas frias mais significativas vai ter nesse período. E quando chega aqui também a saída do inverno, o auge do inverno para a primavera, mantém a mesma situação. Aqui, ó, vai ficando neutro, sumiu praticamente aqui no Atlântico, vai continuar com chuva aqui na costa leste, o que é bom. Aqui começa ali por final de setembro as primeiras chuvas aqui na área central, no Mato Piba também, de leve. No sul, muita irregularidade na chuva durante o inverno e primavera. Vai ter que se preocupar com geada tardia em agosto e setembro, dependendo da cultivar de fruticultura, dependendo da situação do trigo. Não tem jeito, o trigo plantou cedo, na época ou tarde, o trigo que tiver com condição de florescimento e enchimento de grão entre agosto e setembro vai correr risco de pegar alguma geada na hora errada. O trigo que vai estar florescendo ou enchendo grão lá para outubro ainda tem algum risco. Esse ano o frio se estende um pouquinho mais, não tanto quanto anos de laninha, mas não precisa muito, basta uma noite só para dar problema. A chuva também, o final do inverno, início da primavera vai ser bem irregular na chuva. Eu acredito que outubro já engrosse mais a chuva e atrapalhe mais no plantio, tratamento, andamento das culturas. Provavelmente ali final de setembro para frente ganha corpo a chuva para depois reduzir de novo em novembro, dezembro. Aqui na região do Mato Piba a chuva também vem um pouco mais cedo. Está indicando para o Nordeste que esse ano foi muito ruim, o ano passado. Esse ano vai ser melhor porque não tem aquela água fria enjoada aqui e está indicando água mais quente nesse sentido. E aqui está neutro. Então está indicando uma situação aparentemente boa para o início da estação chuvosa no Mato Piba, na região de Irecê, no centro-oeste, no sudeste também. Está sinalizando entre outubro, novembro, dezembro uma situação melhor em termos de chuva, como em relação ao que foi esse ano. Agosto até metade da primavera e até começo do verão. Estamos o quê? Completamente neutro nos dois cenários, até aparece um arzinho de água fria, não tem mais essa, entre aspas, laninha aqui no nosso Atlântico, então já é um quadro diferente do ano passado. Aqui dá para dizer que está um pouco aquecido, porque isso aqui é menos de meio, aqui é de meio a 1, tá aqui, ó, de meio a 1, então fica girando em torno de meio grau acima do normal na costa aqui do Brasil, algumas áreas até normal, e mais quente aqui na Bacia do Prata, que pode influenciar com mais chuva nessa região aqui entre o Uruguai, sul do Rio Grande do Sul, a província de Buenos Aires e aqui essa parte da Argentina. No sul do Brasil, a saída do inverno para a primavera vai ser tempestuosa normal, granizo, vento, alguns episódios de chuva forte, vai ter muita alternância, muita irregularidade na chuva, tem que tomar cuidado nesse sentido. E aqui também, na área do Brasil Central, a chuva já está se instalando de vez. No Nordeste, a estação chuvosa começa onde é para começar. Na região lá do Norte, Maranhão, Ceará, Piauí, ali por final de dezembro, janeiro, a pré-estação chuvosa começa a aparecer e depois se enquadra num ritmo mais ou menos normal. E aqui no oeste da Bahia também, no Sudeste, mesma situação. Um ou outro veranico deve acontecer, que é o normal acontecer nesse período. Então vamos agora para o próximo. Aqui, ó, de outubro até o meio do verão, ou seja, primavera-verão. Continua indicando neutro com um ligeiro resfriamento. Sumiu completamente o resfriamento aqui do Atlântico, ficou mais ou menos sem muita mudança aqui na nossa costa, não apareceu mais aquela água de água fria, água menos quente. Então, nesse período aqui de outubro
novembro, dezembro, nós temos o que? A chuva se estabelecendo de vez aqui no Brasil Central, provavelmente já vai estar com chuva com certa regularidade ali na região do Mato Piba, na área do Centro-Oeste, na área do Sudeste. No Sul, outubro pode ser bastante aguado em vários momentos, em novembro dá uma diminuída, é normal sempre ter uma reduzida na chuva em novembro, talvez seja um pouquinho mais do que o normal. Na área ali do Sudeste, um ou outro período período assim, de menor chuva, aquelas ondas de calor que normalmente acontecem quando tem El Niño, esse ano dificilmente, se tiver, vai ser uma ou duas de curta duração, mas para um clima ameno, nada daquele calorão sufocante direto de 10, 12 dias, como tivemos 2 anos atrás. Um outro frio ainda pode ter em outubro, principalmente aqui nas áreas altas do sul, alguma friagemzinha de leve, algum refresco no Sudeste também, nas outras áreas. No Mato Piba a chuva já começa a se estabelecer entre outubro, novembro, dezembro, principalmente de novembro para frente. Na área da região de Irecê também já começa a ter alguma chuva de maneira um pouco mais consistente entre outubro e novembro em diante. A área do sudoeste da Bahia, a mesma situação, centro-norte de Minas. A região da Selva, a chuva tende a vir também no prazo normal dela, que seria mais ali para o final do começo do ano para frente, é ali um pouquinho mais atrasado. O norte da Bahia vai tendo uma chuva melhor, então essa região aqui vai tendo uma chuva bem melhor, bem um comportamento bem diferente do que foi o ano passado. Aqui também já vai estar no período, começando o período chuvoso aqui no norte do Nordeste, a região do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Primeiro começa pelo Maranhão, depois vai indo para o Piauí, seguindo em frente até o Rio Grande do Norte, principalmente aqui, ó, nesse trimestre aqui, ó, novembro, dezembro, janeiro, que é a pré-estação chuvosa. Então começa aos poucos, e ainda vai estar mais para seco do que aguado. Não é chuva regular, é o início. Aqui já vai estar com chuva normal, aqui na região da Bahia também. No litoral aqui é o período mais seco, então a chuva é bem mais irregular. Ela vai vir um pouquinho mais lá para frente. E aqui no sul, a chuva começa a melhorar ali em final de dezembro, janeiro, começa a melhorar de novo a chuva. Vai seguir mais ou menos a climatologia. No sul, a saída do inverno e primavera vai ter uma certa irregularidade, mas com um período chuvoso entre a segunda parte de setembro e outubro. Claro que vamos ter que sempre tomar cuidado com os rios aqui da nossa região, que quase sempre dão problema no mês de outubro. E aí é mais na previsão de curto prazo. O frio, a temperatura também. O inverno mais ou menos no ritmo normal, com altos e baixos, que é característico. A saída dele com o risco um pouco maior do tempo severo do que o costume. Alguns CCMs vão incomodar, principalmente ali final de agosto, setembro em diante. Mais ainda no mês de outubro. Na área ali do centro-oeste, a chuva começa a melhorar a partir de meados de setembro para frente. No Mato Piba, meados de outubro, novembro para frente. Na área do Maranhão, Piauí, Ceará, o Elefantinho, interior da Paraíba, interior do Pernambuco, o centro-oeste da Bahia, começa a melhorar a chuva gradualmente ali entre dezembro, janeiro, fevereiro para frente. Esse ano deve seguir um ritmo mais ou menos dentro do esperado. Claro que isso aqui o nosso Atlântico vai ditar. Nessa situação que está projetando hoje, está numa situação favorável a uma estação chuvosa mais ou menos dentro do padrão. Sempre tem uma irregularidade, um período de 10, 15 dias de pouca chuva, isso vai ter em algumas áreas, alguns terão uma chuva mais exagerada, mas mais ou menos no ritmo que se espera normalmente. Quando chega aqui, ó, em profundidade, não tem, ó, dezembro, janeiro, fevereiro, durante o verão não tem nenhum indicativo de El Niño, não tem nenhum indicativo de Laninha, só um pouquinho de água mais fria. Aqui corta esse só junho que ainda tem um pouco de água quente, mas que já diminuiu em relação à rodada passada. De julho para frente fica estritamente dentro do neutro. Neutro frio, neutro quente, mais para neutro frio. Dezembro, janeiro, fevereiro, completamente neutro e nenhuma água fria abaixo do normal aqui na nossa linha. E aqui, ó, mais ou menos querendo ajudar na estação chuvosa, tanto da Bahia quanto do Nordeste como um todo. Para quem vai ter chuva nesse período, vai ter uma chuva com uma certa, vamos dizer assim, uma estação chuvosa boa, com alguma irregularidade. O centro-oeste também, maior parte vai ter aquela chuva regular. Um outro veranico pode ter, uma outra invernada também. O sudeste, mesma situação. Durante o verão aqui no sul, é uma situação um pouco mais tranquila.
Não vai ter nem excesso exagerado de chuva ou nem falta exagerado. Vai ter problemas. O Rio Grande do Sul dificilmente passa sem alguma estiagem de curta duração ali entre meados de novembro e dezembro. Então esse ano deve ter também, mas dentro daquilo que o gaúcho está acostumado e que geralmente não traz um impacto tão grande, apenas uma redução na produtividade em algumas áreas. Está sinalizando um ano melhor do que foi o ano passado, caso mantenha esse padrão de comportamento. Na parte do café, cana-de-açúcar, a área da parte das geadas, seja no milho safrinha ou no café, o risco dentro do normal de cada estação há um pouquinho mais. 1, 2, 3, no máximo 4 massas de ar fria de grande porte pode atingir entre o final de maio até finalzinho de setembro, 3 ou 4 pode atingir com uma certa intensidade aqui no centro-sul do país, principalmente os estados do sul e mais ainda Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um inverno dentro de um padrão melhor para a fruticultura, para os cereais de inverno, para o comércio, para a gastronomia, para o comércio vestuário, para a parte do turismo, vai ser diferente do que foi os 2 últimos invernos, que foi uma verdadeira porcaria nesse setor. Esse ano já está um pouco bem, já começou diferente. O mês de maio já está diferente, o mês de abril já foi diferente, principalmente quando a gente compara com o ano passado. Nesse sentido, não tenho o que dizer. Ressacas normais que sempre acontecem no nosso litoral do sul e sudeste, aqueles ciclones extratropicais que provocam estragos, um ou outro pode acontecer, isso geralmente a gente avisa na previsão de curto prazo. Longo prazo não dá para dizer muita coisa de detalhe nesse sentido, porque não tem como. E tu vê que até o final do verão, nem El Ninho, nem Laninha, neutro. Ora neutro frio, ora neutro um pouquinho quente, mas dentro da neutralidade. Continua mantendo nesse sentido. Acompanhe o nosso canal, seja um membro, acompanhe aqui os nossos vídeos, nossos shorts e voltamos na segunda.